Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Ó Deus, ela diante de nós, ó Deus, ela será agora explicada, será aplicada. Ó Deus, e nós não ousamos fazer isso na carne, em confiança humana, ó Deus, mas queremos prosseguir, Senhor, confiantes no poder do Espírito Santo. Ó Deus, que Ele poderosamente sustente a entrega da Tua palavra. E que igualmente, ó Deus, Ele haja com poder, para, ó Deus, entregar, aplicar a Tua palavra a cada um dos corações. Ó Deus, fazendo com que Tua palavra invada os seus corações até os lugares mais profundos, mais escuros, e lance luz, ó Deus, e ali faça, ó Deus, florescer vida, a vida de Jesus. Coloque-os diante da glória dEle, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo mesmo. Amém, Senhor. Meus irmãos, o perigo de um diagnóstico errado é muitas vezes subestimado. Veja, uma ocasião, um homem procurou o médico com dores persistentes no estômago. Ele ouviu apressadamente do médico o seguinte: é apenas refluxo, não tem nada com que se preocupar, o senhor está saudável, disse o médico. Ele recebeu das mãos do médico, aquele homem, um antiácido e voltou para casa. Isso se repetiu, as dores, os incômodos, até que, com a piora dos sintomas, aquele homem procurou outro médico. E os exames feitos agora revelaram câncer gástrico em estágio 4. Um diagnóstico suave, dado por um primeiro médico. Isso quase custou uma vida. Veja, meus irmãos, um diagnóstico médico errado, ele pode ser fatal, nós sabemos disso. Mas o que é verdadeiro em relação às enfermidades do corpo é infinitamente mais verdadeiro quanto às enfermidades da alma. Veja, nada é mais perigoso, e tem sido bastante comum, do que um diagnóstico espiritual errado. Vá ao mundo com as inquietações da consciência, fale-lhes de culpa, morte e juízo, e o mundo vai responder para você da seguinte forma: vai dizer, olha, você está bem, seus erros são perfeitamente normais, não há nada com que se preocupar. Veja, meus irmãos, enquanto ouvimos esses diagnósticos suaves, o câncer do pecado ele vai consumindo almas, ele vai selando a morte eterna. Infelizmente, isso tem acontecido muito, bastante, na igreja que se chama do Senhor, na igreja que se diz do Senhor. Muita pregação terapêutica, muitos diagnósticos suaves, pregações suaves que parecem peças de arte, delicadas, lindas, mas que não confrontam, não diagnosticam, que não ferem, que não incomodam, que são suaves demais. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não é esse tipo de médico, porque ele não é esse tipo de pregador, esse tipo de pastor. Como escreveu o Martin Lloyd Jones, muitos dos nossos fracassos na igreja e no mundo, eles decorrem de não compreendermos a doutrina do pecado.
de existir em relação a ela uma grande dose de suavidade. Veja, Paulo, qual médico aqui, um médico habilidosíssimo da alma, ele abre diante de nós o prontuário da humanidade. E com uma exatidão de um cirurgião, e com também a compaixão de um pastor, ele mostra o que está errado conosco. Veja, e ele faz isso para que nós busquemos o único remédio capaz de nos salvar: o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós só saberemos o tratamento, nós só saberemos qual é o remédio certo, apropriado, quando nós entendemos a enfermidade, quando nós entendemos a gravidade do problema com o que lidamos, e aqui no caso, a gravidade do pecado, do nosso pecado. Veja, no versículo 16, Paulo ele declarou o tema da epístola. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. No versículo 18, ele mostrou que porque esse poder é necessário. Ele disse: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E no versículo 20, ele chegou aqui a uma conclusão solene: os homens são indesculpáveis. Deus manifestou o seu poder e a sua divindade na criação, e ninguém, por conta disso, absolutamente ninguém poderá, diante do trono, alegar inocência, alegar ignorância, desconhecimento. Mas se todos possuem algum conhecimento de Deus, então por que eles estão debaixo da ira? Por que eles estão nesta situação tão terrível? Então, eis o elo do argumento aqui. Veja, eles não fazem com esse conhecimento aquilo que deveriam fazer. Não o convertem em adoração a Deus. E é isso que os versículos de 21 a 23, eles expõem para nós. Que o problema não é conhecimento. O problema não é falta de informação. E é precisamente por isso mesmo que uma pregação não pode ser uma peça de informação, uma palestra. Veja, meus irmãos, aqui o que Paulo está nos colocando é a anatomia da incredulidade. Aqui está a raiz de todos os pecados. Aqui está, meus irmãos, se me permitem dizer, a autópsia do coração caído, sem Deus, do homem natural. E nós veremos isso nesta noite sob o tema da troca insensata. Veremos o que Paulo nos expõe aqui em 3 pontos. O primeiro, uma coisa que todo ser humano sabe. Em segundo lugar, 2 coisas que o coração não regenerado não faz. E terceiro, 3 coisas que lhe sobrevêm por justo juízo. Vejamos, em primeiro lugar, a primeira parte do versículo 21, uma coisa que todo ser humano sabe. Ele diz, Paulo, porquanto, tendo conhecimento de Deus. Meus irmãos, esta é uma afirmação relativamente surpreendente, mas ela precisa aqui ser explicada com cuidado, ok? Paulo, ele diz que os homens, e ele, principalmente está falando aqui do mundo gentílico, embora com ecos claros na história de Israel, ele está dizendo que os homens conheceram a Deus. Todo ser humano conhece a Deus, é isso que Paulo está dizendo. Mas aí talvez você diga, mas não foi ele mesmo que disse em Romanos 3, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus? Não escreve ele aos Gálatas que outrora, não conhecendo a Deus, ou não afirma o apóstolo João, talvez você diga, que somente aquele que é nascido de Deus conhece a Deus? Veja, meus irmãos, tudo isso está escrito, tudo isso está certo, e a Escritura não se contradiz. Por quê? Porque a solução está aqui no nosso texto em distinguir
os dois sentidos de conhecer. Veja, o versículo 21, ele não está falando de conhecimento redentor, de conhecimento pactual. O versículo 21, ele não está falando da intimidade da comunhão, do conhecer pactual do filho que se assenta à mesa com o pai. Nesse sentido, o incrédulo não conhece a Deus, como diz Romanos 3. Paulo, ele fala aqui de outro conhecimento. Ele fala de percepção, de consciência, e uma consciência que é inescapável a todo ser humano. Isto aqui, meus irmãos, é precisamente o que João Calvino chamou de sensus divinitatis, ou senso da divindade, ou consciência da existência da divindade. Todo ser humano tem esta semente que também a teologia chama de semente da religião, ou semens religionis. É por isso que todo ser humano é tão religioso, tão profundamente religioso, mesmo mais terrível ateu. Veja, queridos, a semente da divindade está plantada na alma humana. Isso Salomão também aborda em Eclesiastes, dizendo que a eternidade foi gravada em seus corações. Aqui nós podemos usar, queridos, uma analogia da criança de colo, para tentar ilustrar um pouco do que Paulo está dizendo. Veja, a criança, ela não sabe explicar quem é a sua mãe. Nos braços dela, no entanto, ela sabe que é a mãe dela. Ninguém engana um bebê. Meus irmãos, é assim com o homem diante de Deus. Ele pode não saber formular, mas ele sabe. E as evidências estão em toda parte. Pense na primeira delas, já mencionada aqui, pense na consciência. Meus irmãos, a consciência é esse tribunal interior que aprova o bem e que acusa o mal, mesmo quando ninguém viu. Mesmo quando ninguém viu, assassinos, eles sabem o que é o mal, eles sabem que fizeram o mal. Mesmo os mais terríveis, mesmo aqueles que riem em tribunais, eles sabem. Pensai, por exemplo, nos povos, em toda a cultura e época. Meus irmãos, quando nós olhamos para todos os lugares, todas as culturas, todas as épocas, as etnias, em todas elas, em todas estas situações, nós vamos encontrar um homem incrivelmente, incuravelmente religioso. Até em sociedades ateias surgem cultos ao Estado, ao partido ou ao líder. Nós vimos isso através da história, vemos isso hoje. O Partido Comunista Chinês exigindo que ele seja venerado, que ele seja admirado. Temos o culto ao imperador no período do Novo Testamento, mas enfim, mesmo nos lugares mais secularizados, nós vemos o homem manifestar este seu caráter religioso. Veja, o homem, ele adorará alguma coisa. Ele foi criado para adorar e por isso ele vai adorar. Se não adorar a Deus, o que ele deveria fazer, ele vai adorar alguma outra coisa em seu lugar. Pensai ainda na aparência de desígnio, que até o incrédulo consegue perceber no mundo. O mundo, meus irmãos, ele parece desenhado porque ele foi desenhado. Quando o John Collins participou do projeto Genoma Humano, outros cientistas também, eles se encantando com o DNA humano, eles disseram, isso não é fruto do acaso. Isso só pode ser resultado de um design inteligente. Então, mesmo quem não é criacionista e estuda dedicadamente a ciência, chega à compreensão de que há uma aparência de desígnio inegável na criação, nas coisas e nos detalhes que nós percebemos. Há uma história do Whittaker Chambers, um antigo comunista e espião soviético. Ele observava seguidamente a orelha da filha dele,
e ele conta que o ateísmo dele começou a ruir quando ele mais avançava em observar a pequena orelha de sua filha. E ele, intrigado, ele disse que vinha um pensamento que era involuntário e indesejado, toda vez invadindo a sua mente, ele olhando para aquela orelha, olhando para a orelha da menina seguidamente, e disse que algo tão intricado e perfeito só poderia resultar de imenso desígnio. Ele não queria aquele pensamento. Ele tinha compromissos, vínculos fortíssimos com o seu comunismo ateísta. Mas o pensamento simplesmente lhe invadiu. Era o conhecimento suprimido, meus irmãos, vindo à superfície, como madeira que se tenta afundar e teima em ressurgir na superfície. Simplesmente não é possível continuar mantendo e afirmando que você não conhece. Então aqui está, meus irmãos, o ponto decisivo. Veja, o problema fundamental do homem não é falta de informação. O problema fundamental do homem é moral e espiritual. O homem sabe e ele não quer saber. Ele detém a verdade, ele abafa a verdade, ele afoga a verdade em distrações, em desobediências, ele exercita, ele pratica a sua rebelião. É isso que Paulo está nos dizendo. É como quem sufoca um alarme debaixo do travesseiro. Você tenta simplesmente sufocar aquilo que não é possível de ser sufocado. Por isso, meus irmãos, o Evangelho é necessário. É por isso que o Evangelho, ele não é uma peça de informação. Ele é um poder de salvação. É assim que Paulo o expõe. É assim que nós estamos começando a ver no início das exposições desta carta. Veja, meus irmãos, o Evangelho é necessário não porque falte revelação geral, mas porque ela foi suprimida. E somente a palavra da cruz, aplicada pelo Espírito, quebra essa supressão. Alguém poderia perguntar, por que Deus não se mostra com mais clareza? Meus irmãos, talvez o problema não esteja no que Deus revelou, mas nos olhos que se recusam a ver. E esse livro, ele convence-nos melhor do que nós mesmos. Ele conhece-nos melhor do que nós mesmos. A grande questão é, será que nós estamos dispostos a admitir isso? Aqueles que não cresceram aqui, filhos de pais crentes, e que foram alcançados no momento de conversão, no fim das contas, todos nós sabemos que nós tínhamos informação, que nós sabíamos da existência de Deus, mas que o problema dos nossos corações era moral e era espiritual, que nós estávamos em guerra, que nós estávamos em batalha, nós estávamos com uma inimizade declarada contra Deus, nós não queríamos saber. Nós simplesmente estávamos dispostos a continuar exercitando a nossa rebelião. E é este o primeiro ponto do apóstolo Paulo sobre a nossa troca insensata. Em segundo lugar, na segunda parte do verso 21, ele fala-nos de duas coisas que o coração não regenerado, ele não faz. Veja, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Meus irmãos, notem isso aqui. Veja, a primeira evidência da rebelião humana não está naquilo que nós fazemos, mas no que nós deixamos de fazer. É por isso que é tão sério e é tão importante que a gente considere isso. É tão sério que nós não confessemos os nossos pecados de omissão. Porque estes mesmos dentre nós aqui, que foram convertidos em um determinado ponto da vida, sabe exatamente que a gente não precisava ser um criminoso
de alta periculosidade, uma prostituta, um bandido, para estar tão desesperadamente distante de Deus e necessitado do Evangelho? Porque não diz respeito ao que você estava fazendo em primeiro lugar, mas diz respeito ao que você não estava fazendo. Ah, mas eu não sou rebelde. Como não? Você levantou uma bandeira, ergueu uma bandeira e está dizendo: Senhor, eu não vou te adorar. Meus irmãos, nós muitas vezes temos um raciocínio limitado em relação às coisas da Escritura e do Evangelho. E é por isso que nós temos perdido tanto. Quando você se nega à adoração ao Senhor no dia do Senhor, você pensa assim: não, é só uma coisa que eu estou deixando de fazer. Eu não estou enfrentando o Senhor Deus, xingando Ele, profanando Ele. Eu não estou em conflagração aberta e direta ao Senhor, usando o seu nome de maneira blasfema. Mas veja que Paulo não começa pelo que nós fazemos, mas pelo que deixamos de fazer. O pecado da omissão é algo gravíssimo, é algo seríssimo. É por isso mesmo que os mandamentos eles são estruturados em aspectos positivos e aspectos negativos. Por quê? Porque não é só o que você faz numa quebra direta, em um ato deliberado de infração, quando você negativamente quebra o mandamento, mas quando você deixa de positivamente fazer aquilo para o qual você foi feito, isto é muito grave. Você foi feito para adorar a Deus, e você simplesmente não está adorando. No domingo, no dia do Senhor, no momento em que o povo se reúne solenemente, o que você faz? Você deita e dorme e acha que isso não é grave. E Paulo está dizendo que isto é grave, porque toda a sua rebelião se assentou em primeiro lugar naquilo que você deixou de fazer. Veja, meus irmãos, o homem falha aqui, veja, em duas coisas simples e devidas. Antes de amaldiçoar a Deus, antes de blasfemar, antes de quebrar mandamento por mandamento, ele fala em duas coisas simples e devidas: honrar e agradecer. E aqui está a falha fatal. O solo apodrecido de onde brotam todos os demais pecados. Primeiro, não o glorificaram como Deus. Meus irmãos, glorificar a Deus não é acrescentar-lhe algo que lhe falta, porque nada lhe falta, e nós vimos isso pela manhã. É atribuir-lhe o que é tratá-lo segundo a sua dignidade, é dar-lhe o devido culto. Meus irmãos, imaginem um rei que passe por uma aldeia de seu reino. Todo o coração leal sai para honrá-lo, para cumprimentá-lo. E se ele passar por eles, e por alguns que não se inclinarem, meus irmãos, de duas uma: ou eles não sabem quem ele é, ou simplesmente, se sabem, eles não se importam. Simplesmente não se importam. E é desse primeiro erro que decorre o restante da cidadania arruinada. Meus irmãos, pense num homem que trate a esposa com pior do que uma empregada. Ele lhe dá ordens com desprezo, com aspereza, ele nega-lhe afeto, ele, na frente dela, corteja outras mulheres. Veja uma coisa: o pecado está também em não honrá-la, segundo o que ela realmente, legitimamente é sua esposa. Antes de simplesmente estar nestes atos, nestas práticas, está no fato dele ignorar a posição que ela ocupa, e legitimamente ocupa. Assim procede o homem caído em relação a Deus. Ou o ignora,
ou o trata como serviçal. Exige que satisfaça seus desejos, ira-se quando ele falha e adora livremente tudo aquilo que lhe agrada. Não honra como Deus. E, em primeiro lugar, essa coisa grave que Paulo diz aqui, que o homem não regenerado não faz. Mas ele também diz que eles nem lhe deram graças. E isso talvez seja surpreendente, porque se perguntássemos qual é o coração da impiedade humana, nós esperaríamos ouvir algo diferente. Talvez você esperasse ouvir aqui de Paulo: olha, eles odiaram a Deus, eles blasfemaram contra Deus, eles mataram seus profetas. Mas o que Paulo está dizendo é que eles não foram gratos a Ele, agradecidos a Ele. Meus irmãos, Paulo começa aqui dizendo: olha, não lhe deram graças. E há uma teologia muito importante aqui, porque, veja, a ingratidão é colocada aqui como o primeiro degrau da apostasia. Meus irmãos orgulhosos, eles não dizem obrigado. Veja, é exatamente isso que estava no Éden. Eles comiam do fruto, e ao comerem do fruto, eles estavam acreditando que Deus estava retendo algo bom deles. Havia ingratidão no ato do primeiro pecado, havia ingratidão no coração de Eva, havia ingratidão no coração de Adão. O que Deus havia lhe dado não era suficiente. Meus irmãos, declarar que todas as árvores do jardim não bastavam é uma expressão de ingratidão do primeiro casal ao Senhor Deus. Era o pecado de um coração ingrato. Agora, crianças e suas mães estão aí do lado, pensem comigo. Imagine se você nunca dissesse obrigado à sua mamãe, que cuida tão bem de vocês. As mamães aqui que cuidam tanto. Veja, pense em tudo o que sua mãe fez por vocês. Se jamais vocês dissessem obrigado, o que nós diríamos? Nossa, que criança ingrata, que filho ingrato, que crianças do coração de pedra são essas? Pois o Criador, meus irmãos, fez infinitamente mais do que as mamães aqui. Ele os criou, os sustenta, cerca-nos a todos com dádivas. Há sol no céu, ouve esta manhã. Meus irmãos, nós exatamente estamos sendo abençoados por Deus por uma série de dons. Nós temos alimentos, riso, amizades, música, beleza. E a quem o incrédulo agradece por estas coisas? À sorte? Aos bons genes? Ao próprio esforço? Cara, é impressionante, meus irmãos, o quanto nós somos ingratos. Recebemos presentes sem olhar nos olhos do doador. Essa é a natureza e o tipo da nossa ingratidão que Paulo está falando, que está nos descrevendo aqui. O Thomas Watson, ele escreveu que a gratidão é o tributo devido pela criatura ao seu rei. E quando nós invertemos isso, nós temos o retrato do coração do homem caído. Ele recebe o rio inteiro de bênçãos e ele nunca remonta à fonte. E continua o Watson, ele diz: olha, quereis 7 palavras capazes de transformar a vossa vida diante de Deus e dos homens? Ei-las, perdoa-me, eu te amo, muito obrigado. Ah, meus irmãos, se fizermos isso diante de Deus e do próximo, como nós estaremos muito bem encaminhados na vida do Espírito, na vida como cristãos. Porque o homem não regenerado não faz essas coisas. Agora, é um alerta importante, porque isso não é apenas sobre o pagão distante.
O J.C. Ryle, ele diz que a idolatria ela caminha dentro da própria igreja. Quando o crente ele recebe as misericórdias da semana, e chega o dia do Senhor, e de muitas maneiras ele encara o dia do Senhor com frieza, com murmuração, sem louvor. Simplesmente ele ensaia ali em miniatura o que está sendo apresentado em Romanos 1. Portanto, meus irmãos, nos lembremos que a ingratidão não é uma fraqueza excusável, ela é uma semente da apostasia. E nós devemos vigiar e devemos orar, porque são alertas muito sérios sobre as trocas insensatas, sobre a terrível troca insensata, de trocarmos o nosso Deus por qualquer outra coisa. Este é o nosso segundo ponto. Em terceiro lugar, os versos 21 a 23 aqui nos apresentam três coisas que sobrevêm por justo juízo a estes não regenerados. Veja, o que acontece ao homem que sabe e não adora, que recebe e não agradece? Paulo ele descreve aqui 3 degraus de uma mesma descida. Antes dos 3 terríveis Deus os entregou, dos versículos 24, 26 e 28, já há uma ruína interior no homem. Mente, coração e culto começam a apodrecer. Em primeiro lugar, o verso 21, na sua última parte, diz que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Isso significa que o intelecto também caiu. Meus irmãos, nós não somos tão objetivos quanto nós imaginamos. Nós somos menos racionais do que racionalizadores, fabricando argumentos para defender aquilo que nós desejávamos crer. O conselho de igreja, nos momentos de disciplina, de aconselhamento, vê isso como se fosse uma pintura muito viva. É impressionante, meus irmãos, o quanto nós nos tornamos irracionais na tentativa de sustentar o nosso pecado. Somos capazes dos piores argumentos, construções e justificativas para defender o indefensável. Veja, meus irmãos, Paulo ele ecoa aqui o Antigo Testamento. Diz que eles seguiram a vaidade e se tornaram nulos, vãos. Eis o princípio aqui, que nós vemos muito claramente nos salmistas. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Quem adora o vazio, esvazia-se. E, meus irmãos, a mente foi dada para conhecer a verdade e para contemplar a glória de Deus. E quando nós usamos a mente para rejeitar o Criador, então nós passamos a operar contra o próprio propósito da mente. De maneira que, em vez de colher a verdade, nós fabricamos mentiras. Como um sistema imunológico que ataca aquilo que deveria proteger. É um ataque similar ao ataque autoimune. Meus irmãos, em segundo lugar, Paulo diz que obscureceu-se-lhes o coração insensato. Ainda no verso 21. Veja, do pensamento, Paulo então ele desce ao coração, ao centro do que pensa, sente, decide. E Lutero resumiu a progressão aqui dizendo o seguinte: olha, a ingratidão conduz à vaidade e a vaidade conduz à cegueira. E é impressionante, mais uma vez, porque nós vemos isso corriqueiramente. Com todos aqueles cujas vidas estão descendo a ladeira, este mesmo processo de deterioração, de apodrecimento acontecendo, e estes degraus aqui de descida manifestos claramente. Os pensamentos errados, as afeições erradas e as decisões erradas.
Meus irmãos, Jesus ele explica esse mecanismo aqui, dizendo que todo aquele que pratica o mal, ele aborrece-se da luz. O homem não abandona a luz porque ele encontrou argumentos para fazer isso, queridos. Frequentemente, ele busca argumentos e ele encontra argumentos porque ele já não queria a luz. Um rapaz ou uma moça envolvidos em julgo desigual, ou outros crentes envolvidos em quebra da lei do Senhor, eles vão procurar argumentos porque eles já não querem mais a obediência ao Senhor, não querem mais caminhar naquilo que o Senhor preparou. Veja, o coração que rejeita a luz, ele não permanece neutro, está dizendo Paulo. Ele vai ficar no escuro. É como bezerros que recusam leite na fazenda. Os fazendeiros costumam contar que, às vezes, nascem bezerros que se recusam de todas as formas a mamar. Eles ficam fracos, doentes e continuam rejeitando justamente aquilo que poderia os manter vivos. Qual o resultado para esses bebês, para esses bezerros? Eles morrem. Eles morrem. E assim, meus irmãos, é o coração obscurecido. Ele repele a única verdade que pode salvá-lo. Como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Perecem porque se recusaram a amar a verdade para serem salvos. Em terceiro lugar, versículos 22 e 23. Paulo ele diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por imagens de criaturas, trocaram a adoração ao Senhor Deus por adoração a imagens de criaturas. Meus irmãos, louco aqui na Escritura é antes uma categoria moral do que intelectual. Você pode ter alguém intelectualmente muito capaz, que é um completo louco, como aconteceu com Albert Einstein, como aconteceu com Friedrich Nietzsche, com tantos na história. Homens que morreram por conta da sua loucura, e na sua loucura, como Nietzsche, que morreu sifilítico. Homens que tiveram vidas miseráveis, apesar de ter um intelecto privilegiado. Veja, a palavra de Deus diz que o insensato no seu coração, ele diz, não há Deus. De maneira que nós encontramos doutores espiritualmente nécios e gente simples, profundamente sábias. Portanto, a loucura de que Paulo fala aqui, queridos, ela não se cura com diplomas. Ela não se cura com pós-graduações. Ela se cura com o Evangelho. E em que consiste mais essa loucura? Numa troca, como nós já falamos aqui. Veja, a primeira de três que Paulo denunciará, os versículos 23, 25 e 26. Toda troca, meus irmãos, exige comparar o valor do que se dá com o valor que se recebe. Considere o negócio que a humanidade fez aqui. De um lado, a glória do Deus imortal, do outro, imagens de coisas criadas e descendendo. O homem, ele entregou o infinito e ele levou para casa um retrato de um lagarto, de uma lagartixa. Foi esse tipo de troca absurda, esse tipo de troca insensata que a humanidade fez. Meus irmãos, não há negócio mais ruinoso do que esse. Como diz o salmista no Salmo 106, verso 20, trocaram a sua glória pela imagem de um boi que come erva. Meus irmãos, o eco de Gênesis 1 aparece aqui no verso 23, porque a linguagem de Paulo, ela remete diretamente à criação. Veja, ele fala de aves, quadrúpedes e répteis. Ele fala de imagem, ele fala de semelhança, evocando Gênesis 1. E o recado é muito claro para nós. A idolatria
é a inversão blasfema da criação. Deus fez o homem à sua imagem, e o que o homem faz? O homem fabrica deuses à sua própria imagem, e depois ele desce ainda mais, e ele troca a adoração de algo que parece consigo mesmo, pela adoração de um boi que come erva, depois pela adoração de uma lagartixa, de um besouro. Agora veja, meus irmãos, a falsa adoração, aqui com esta imagem, está sendo descrita como algo que leva o adorador das alturas, de adorar a glória de Deus, ao chão, à ruína, a ruína completa espiritualmente. O Egito terminou curvado diante de um escaravelho. É esse o nível e a expressão da ruína da humanidade. Agora, a gente não pode se apressar em rir destes antigos povos, porque hoje há quem viva para se curvar diante de artistas, de atletas, jogadores de futebol, de políticos ou influenciadores. O J.C. Ryle, ele definiu idolatria como dar à criatura a honra que é devida somente a Deus. Martinho Lutero, ele diz que aquilo a que o coração se apega e em que confia, isso é o seu Deus. E você pode idolatrar nisso, meus irmãos, toda sorte de coisas, até coisas boas. Você pode idolatrar o cônjuge, os filhos, o trabalho, a reputação, a saúde, a riqueza, o concurso, as amizades, enfim, tudo mais. Como disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica incessante de ídolos. E eu quero acrescentar algo a isso que Calvino diz. Essa fábrica, ela não fecha quando alguém entra por aquela porta para um culto. Ela não fecha quando alguém vai à igreja. Porque você pode continuar idolatrando dentro da própria igreja. Há pastores que idolatram a pregação, que dizem que o púlpito é o lugar onde eles se realizam. Tem pessoas aos montes idolatrando celebridades reformadas, transformando em pregadores reformados como se fossem o objeto de todo o seu afeto e admiração. Eles não falam de Jesus, eles falam de seus pregadores preferidos. Eu já disse o quanto é ridículo você fazer um top 5 ou top 10 de pregadores. Tem pastores que fazem isso. Pastores que se dizem reformados fazem isso. Veja, meus irmãos, esta é a grande tragédia da humanidade. Tornamos-nos semelhantes ao que adoramos. E se adoram o incorruptível, sois transformados de glória em glória. Mas se nós adoramos o rastejante, nós rastejaremos. Por isso Paulo ele diz, Deus os entregou. O homem criado pouco menor do que os anjos, como diz o salmista, torna-se escravo dos seus próprios apetites. E o mundo chama isso, meus irmãos, de liberdade. E a Escritura chama isso de escravidão, de degradação. Não há, meus irmãos, pecado inofensivo. Todo ato de falsa adoração, ele nos diminui. Todo pecado, ele é um rebaixamento. Toda idolatria, uma mutilação da imagem de Deus em nós. E é por isso que nós devemos aqui, no nosso texto, entender como Cristo, como o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho que Paulo nos expõe, ele nos é trazido e apresentado. Veja, Cristo, ele é a grande troca reversa. Há esperança para todo esse quadro terrível de degradação, de escravidão? Ah, meus irmãos, mas ela não está em nós. Porque onde Adão falhou, somente o segundo Adão triunfou. Cristo jamais, ele unicamente jamais deixou de glorificar o Pai. Cristo jamais deixou de dar graças ao Pai.
Cristo jamais trocou a glória de Deus por coisa alguma. Nem quando Satanás esteve ali no deserto lhe oferecendo todos os reinos do mundo, isso sequer balançou o coração de Jesus. Mas sua beleza não está apenas na obediência perfeita. Ele ofereceu essa vida na cruz em favor dos que fizeram a troca insensata. Meus irmãos, o Evangelho anuncia outra grande troca. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a glória bendita do Evangelho. A troca reversa para aqueles que fizeram uma troca insensata. Meus irmãos, veja, nós trocamos a glória de Deus por répteis. Cristo tomou esta nossa vergonha para devolver-nos a glória que nós desperdiçamos. Ele, o rei, assumiu a dívida do rebelde, para poder vestir o rebelde com a sua própria justiça. Portanto, é a salvação, meus irmãos, perdão, justificação, propiciação, mas também uma restauração de uma imagem que havia sido degradada, deformada, escravizada, completamente destruída. Enquanto que a Escritura diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. E contemplando a sua glória, o texto de 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E deixamos esta imagem feia para poder ser vestidos pela imagem linda do Senhor Jesus. Queridos, somente adorando a Cristo, o homem volta a ser plenamente humano. A idolatria, ela nos rebaixa, mas o Evangelho nos conforma ao Filho e nos reveste novamente da glória de que nos fala o Salmo 8. Veja, qual a aplicação para este entendimento, para o entendimento destas verdades que o Evangelho nos expõe aqui? Em primeiro lugar, honre a Deus como Deus, queridos. Se o pecado radical é não glorificá-lo, então dá-lhe o culto devido, reverente, regular, centrado na palavra. Vinde aqui ao dia do Senhor como súditos diante do rei, entendendo o tamanho e a glória desta caminhada e deste percurso que você faz para adorar, para cultuar ao Senhor. Isso não pode ser algo frio, isso não pode ser algo enfadonho, isso não pode ser algo pesado, porque é você deixando de estar degradado pela semelhança com aquilo que você adorava, para estar sendo novamente conformado à imagem de Deus, se conformando ao seu Filho. Culto faz isso. É por isso que eu tenho dito e repetido a vocês que o pecado, ele também pode ser definido como um transtorno de culto. Ele é essencialmente um problema de culto, um problema de adoração. Segundo lugar, cultivai a gratidão. Meus irmãos, a ingratidão foi o primeiro degrau da descida. E a gratidão é parte essencial do caminho da piedade. O coração que agradece não tem mãos livres para fabricar ídolos. Você vai começar a fabricar ídolos na sua vida quando você começa a estar descontente com a vida que Deus te deu. Você não está contente com o seu casamento, não está contente com seus filhos, não está contente com o seu trabalho, não está contente com as árvores do jardim. Você não está satisfeito com a maneira como Deus tem sido Deus e cuidado da sua vida. Reverta isso. Comece a agradecer ao Senhor o tempo todo. Rendei graças ao Senhor o tempo todo. Terceiro lugar, identifique e mortifique os vossos ídolos. Pergunte:
Em que confio? Que perda me destruiria? Que desejo negado me enche de ira? Para onde correm os meus pensamentos? Queridos, ali pode estar um altar escondido. E ídolos não se negociam, ídolos se mortificam. Entenda uma coisa que já foi dita por John Owen e outros: ou você mata o pecado, ou ele mata você. E não existe conversa, diálogo com ídolo. É morte para ele e ponto final. Quarto lugar, guarde a sua mente com a verdade. Encha a sua mente, os seus pensamentos com a palavra. Vigie o que os seus olhos contemplam. Veja daquilo que a sua imaginação está se alimentando. Porque aquilo que nós admiramos molda aquilo que nós adoramos. Em quinto lugar, ao que está sem Cristo, faça a troca reversa. Entregue sua vida, entregue sua culpa a Cristo e receba a sua justiça. Veja, quando a idolatria cobriu o mundo com uma noite espessa, a luz rompeu em Belém, e Isaías capítulo 9, verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Portanto, queridos, Cristo pode nos achar nos lugares mais escuros. Ele não veio apenas para tornar maus em bons, Ele veio para tornar mortos em vivos. Por isso nós devemos contemplar a glória do nosso Deus na face de Cristo e sermos transformados de glória em glória, até fazermos para sempre aquilo para o qual nós fomos criados. Honrá-lo como Deus e dizer-lhe por toda a eternidade, de coração: muito obrigado, Senhor. Que Deus os